Vamos então começar. Boa noite a todos e a todas. Agradeço a vossa presença, agradeço também a presença do professor Rui Braga, que pelo segundo ano consecutivo está aqui no ISCTE. Esperemos que, como diz o ditado, haja duas, e como há duas, vai haver uma terceira, pelo menos, quarta, quinta, quantas forem necessárias. Bom, esta iniciativa enquadra-se no mestrado de Ciências do Trabalho e Relações Laborais e eu, já estamos atrasados, vou fazer uma muito breve apresentação do professor Rui Braga, que é professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, já foi coordenador do CENEDIC, Centro de Estudos dos Direitos de Cidadania, foi editor da revista Outubro, do Instituto de Estudos Socialistas e da Societies Without Borders, órgão da Sociologists Without Borders Association. Desde 2007 é co-coordenador do Grupo de Trabalho do Sindicato de Trabalho e Ações Coletivas da Sociedade Brasileira de Sociologia. É igualmente co-coordenador do Grupo de Trabalho Marxismo e Ciências Sociais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX, e é autor de várias obras, de onde se destaca a última dele, esta, a Pulsão Plebeia, cujo título é o título desta conferência, a política do precariado, do populismo à hegemonia lulista, por uma sociologia pública, a nostalgia do Fordismo, modernização e crise na teoria da sociedade salarial, estes livros escritos a solo, e depois co-organizou também outras obras de caráter coletivo, como sejam a Hegemonia às Avessas, ou o Infoproletários, Degradação Real do Trabalho Virtual, livro que já se encontra aqui na biblioteca do ISCTE. Bom, para não perdermos mais tempo, dava a palavra então ao professor Rui Braga para uma comunicação aí de 1 hora, mais ou menos, para depois ficarmos com 15, 20 minutos para debate. Maravilha. Bom, antes de mais nada eu queria agradecer muitíssimo ao Paulo pelo convite, por estar aqui novamente no ISCTE, essa que é uma escola de enorme prestígio e no Brasil igualmente. Saudar a presença de todos vocês, agradecer, em especial ao professor Stolerov, dizer que é um prazer muito grande estar aqui novamente e que eu tenho mantido um contato sistemático com o Paulo e é sempre uma oportunidade grande para mim, especialmente quando venho a Portugal, poder aprender, tanto com o Paulo quanto com os alunos do Paulo, os colegas aqui de Lisboa ou da Universidade de Coimbra, porque a rigor eu tenho feito, eu vou começar a exposição. Por isso, eu tenho feito, nesse último período, em razão do acordo, do convênio FCT-CAPES com a Universidade de Coimbra, eu tenho feito um certo esforço de tentar aproximar, a partir de um olhar comparativo, as realidades do mundo do trabalho, quer seja no Brasil, quer seja de Portugal, numa perspectiva, vamos dizer assim, crítica, evidentemente, histórica, mas numa perspectiva que busca inserir de alguma maneira, e eu gostaria de escutá-los sobre essas hipóteses, inserir essas realidades numa realidade, num contexto mais global, num contexto mais amplo, de desenvolvimento mais recente do processo de crise capitalista. Então, nesses termos, o nosso convênio com os colegas de Coimbra tem se esforçado para, de alguma forma, acantonar informações, exemplos, estudos de caso, dados etnográficos que nos permitam, fundamentalmente, pensar essa comparação. O caso brasileiro, como um caso mais ou menos exemplar, ou mais ou menos ilustrativo
das realidades do mundo do trabalho nos chamados países emergentes do sul global, não é isso? Que, enfim, a gente pode chamar aí de sul global, ou mesmo BRICS, China, Índia, África do Sul, Brasil, etc. E que de fato mantém um certo paralelo, ou seja, as realidades, quer seja do investimento, quer seja do mercado de trabalho, quer seja da própria composição, recomposição da classe trabalhadora, existem alguns paralelos, e o caso brasileiro me parece bastante exemplar desse surto, desse ciclo de investimento derivado aí da globalização, enfim, capitalista, da ampliação de fronteiras de acumulação, dos deslocamentos internos, enfim, imanentes à própria estrutura social e econômica do país, vis-à-vis o aumento dos investimentos, vis-à-vis a globalização capitalista e assim por diante. Outros países do sul global, de alguma maneira, também integram essa realidade e evidentemente, essa realidade dos anos 2000 para cá, do início dos anos 2000 para cá, reconfigurou em largos traços, o mundo do trabalho brasileiro, quer seja, se nós pensarmos do ponto de vista do mercado de trabalho, eu não vou falar muito sobre o mercado de trabalho. Da outra vez que o Paulo me convidou, ano passado, eu tive aqui com os dados sobre o mercado de trabalho, alguns dados sobre o mercado de trabalho, não vou me deter tanto sobre isso, mas de qualquer maneira eu vou fazer algumas indicações e atualizar alguns dados. Em segundo lugar, da própria composição da classe trabalhadora, modificações, enfim, da sua morfologia, especialmente com o advento do assalariamento massivo no setor de serviço. Em terceiro lugar, as formas de representação, de auto-organização desses trabalhadores, representação sindical sobretudo. Então a ideia é um pouco tomar o caso brasileiro como um caso mais ou menos ilustrativo, mais ou menos representativo dessas dinâmicas emergentes que você encontra no sul global. E comparar com o caso português, que é um caso também, num certo sentido, ilustrativo das chamadas dinâmicas mais regressivas desse sul europeu, desse sul da Europa, no contexto de aplicação de políticas de austeridade. Então a ideia, digamos, mais geral desse projeto, chamado, enfim, precariado, dinâmicas de ação coletiva, em Portugal e no Brasil, tem a ver um pouco com essa tentativa de combinar e comparar essas duas realidades que, em grande medida, de alguma maneira, nos permite, né, essa comparação nos permitiria uma visão mais abrangente desses contextos nacionais e, em especial, com o desenvolvimento da chamada crise capitalista a partir, particularmente, de 2008, né? Pois bem, essa intenção, eu diria, né, de investigação, que é muito embrionária, muito incipiente, estamos aí... Esse livro que o Paulo citou, que saiu publicado esse ano, apresenta os primeiros resultados disso, ou seja, os primeiros resultados desse esforço comparativo Brasil e Portugal. Fala um pouco sobre, enfim, mercado de trabalho, fala um pouco sobre, enfim, composição de classe, mas ele está mais concentrado na realidade, na verdade, naquilo que a gente poderia chamar das dinâmicas da ação coletiva, quer seja no contexto brasileiro, quer seja no contexto português, em especial a partir de 2008, ou no caso português 2011, no caso brasileiro 2013 em diante, mas mais focado nessas, abre aspas, dinâmicas da ação coletiva, que eu vou tentar desenvolver aqui na minha apresentação, conforme certos ângulos, que são ângulos um tanto ou quanto inusitados se nós pensarmos tradicionalmente na história do movimento sindical ou algo do tipo, mas que me parecem representativos, vamos dizer assim, dessa nova composição histórica aí das classes sociais e, naturalmente, do conflito de classe. Pois bem, diante disso, apresenta-se o desafio. Um desafio que é, naturalmente, em primeiro lugar, teórico, ou seja, o desafio de escolher uma matriz teórica, uma matriz que seja capaz de nos oferecer instrumentos para pensar as dinâmicas da ação coletiva vis-à-vis aí as mudanças mais contemporâneas, enfim, nesse contexto da chamada crise capitalista internacional. Eu
por diferentes razões, quer dizer, pelo fato de eu estar na área de sociologia do trabalho, de movimento sindical, movimento social, eu tenho acompanhado como os estudos, os chamados estudos do trabalho na globalização, ou estudos do trabalho global, têm se apropriado de ferramentas teóricas inspiradas, em alguma medida, na obra de Karl Polanyi, especialmente A Grande Transformação, a obra mais conhecida, seguramente o texto dele mais importante. Enfim, o Polanyi foi um autor que escreveu pouco, publicou, enfim, poucos textos, etc., mas e seguramente A Grande Transformação é o texto principal. E, por outro lado, uma tentativa também desses estudos chamados, né, Global Labor Studies, enfim, estudos do trabalho global, em, de alguma maneira, combinar o grande diagnóstico, ou inspirado, né, no grande diagnóstico de época de Karl Polanyi, acrescentar, trazer de volta um outro autor para esse diálogo, não é isso? Com a política, com os movimentos sociais, com o mundo do trabalho, com o Estado, com a relação de sociedade civil e Estado, que é Antônio Gramsci. Então a ideia, vamos dizer assim, dessa matriz teórica seria basicamente combinar esses dois autores numa, vamos dizer assim, numa tentativa de estabelecer marcos gerais comparativos, vamos colocar nesses termos, né? Que sejam evidentemente úteis na comparação, ou seja, que nos ofereçam instrumentos teóricos para estruturar essa comparação entre Brasil e Portugal, eventualmente. Enfim. Eu não sei se acontece aqui, e eu tive conversando com alguns colegas em Coimbra, né, e aparentemente acontece. O Gramsci foi apropriado mais contemporaneamente. Bom, Antônio Gramsci foi bastante secundarizado nos estudos políticos, notoriamente no Brasil, a partir da década de 80, final da década de 80, e ao mesmo tempo foi sendo progressivamente, digamos, foi sendo apropriado progressivamente pelos estudos mais da área de educação. E isso tem um desdobramento, que é um desdobramento que não deixa de ser interessante no caso brasileiro, mas acredito que aconteça algo mais ou menos semelhante em Portugal. No caso brasileiro isso é notório. Gramsci passou a ser uma espécie de precursor de Paulo Freire, também um autor, um pedagogo brasileiro conhecido e coisa do gênero, que se notabilizou por fazer uma espécie de celebração da cultura popular e do chamado conhecimento das classes sociais subalternas, o conhecimento dos subalternos. Então o Gramsci virou uma espécie de, eu costumo usar essa metáfora, né? Parece um sofá velho, né? Muito confortável e grande, que acomoda todo mundo, onde todos se sentem confortáveis, porque afinal de contas Antônio Gramsci é aquele que celebra o conhecimento, a importância do conhecimento das classes sociais subalternas, né? Então todo mundo se reconhece nisso, porque todo mundo tem simpatia pelo povo, todo mundo tem o coração do lado certo do peito, aquela coisa toda. Então todo mundo é mais ou menos de esquerda e gosta gosta das pessoas, enfim, tem bons valores, e consequentemente Gramsci vira um sofá bastante confortável, que acomoda, enfim, todos essas vontades, esses desejos, esses interesses, né? Quando na verdade Gramsci era extremamente crítico daquilo que ele chamava de senso comum dos subalternos, né? Ele reconhecia no senso comum dos subalternos um dos principais elementos de reprodução daquilo que há de mais conservador em estruturas, relações, processos, a sociedade capitalista, enfim. Ele era áspero, ácido e muito crítico do senso comum, que é um pouco essa visão social de mundo espontânea, conservadora e por vezes reacionária, que você encontra nos meios populares, ou seja, uma visão de mundo muito fragmentada, muito inserida em relações imediatas, etc. e tal, que não permitem vamos dizer assim, um movimento de superação das próprias limitações desse caráter muito fragmentado, dessa visão social de mundo, da tal da Westernschau subalterna e popular. No entanto, e é verdade, Gramsci dizia, pela forma de inserção das classes sociais subalternas na estrutura, enfim, da sociedade, da maneira como a sociedade se reproduz, no interior desse senso comum muito fragmentado existe um bom senso popular, aquilo que a gente poderia chamar de bom senso dos subalternos. O que é isso? É uma visão social de mundo popular, espontânea, porém coerente, mais ou menos consistente, por uma razão muito simples, porque, como diria um antigo professor de sociologia do trabalho que eu tive,
Ele dizia o seguinte: olha, no final das contas, ele vinha da engenharia, né? Então ele tinha uma visão, ele fez engenharia também, ele tinha uma visão curiosa. Ele dizia assim: ó, no final das contas, tem uma maneira certa e uma maneira errada de você fazer uma chanfra numa chapa de vidro. Tem uma maneira certa e uma maneira errada de você tornear uma peça. Tem uma maneira certa e uma maneira errada. Ou seja, o bom senso popular é um pouco surge daí. Ou seja, o mundo tem que se reproduzir, tem que fazer sentido num certo nível de desenvolvimento. E o bom senso popular, que o Gramsci identificava, enfim, no interior das classes subalternas, é a base da elaboração daquilo que a gente poderia chamar de a reforma intelectual e moral das massas, enfim, o exercício da hegemonia, coisa do gênero, e é o fundamento de outras formas mais elaboradas e abstratas de conhecimento, mais unitárias e coerentes, uma espécie de matéria-prima para ser trabalhado por aquilo que a gente poderia chamar de intelectuais orgânicos e assim por diante. Pois bem, esse reconhecimento é que eu identifico na raiz. Por que eu estou dizendo isso tudo? Não é porque eu gosto de Gramsci, eu gosto mesmo, mas enfim. Essa discussão toda é que eu identifico que é possível começar a pensar e que encontra-se efetivamente na raiz desse ciclo mais recente de mobilização e de rebeliões populares que nós conseguimos localizar, especialmente a partir de 2010, 2011, quer seja no sul da Europa e mais recentemente a partir de 2013 também no Brasil, um pouco antes no Chile e outros lugares. Ou seja, este bom senso, abre aspas, dos subalternos, um bom senso mais ou menos espontâneo, mais ou menos, vamos dizer assim, inorgânico, é o que encontra-se na base, é o fundamento, um pouco essa é a ideia do livro, uma ideia mais abstrata e geral do livro, esse bom senso encontra-se na base ou é o fundamento daquilo que eu estou chamando genericamente de pulsão plebeia, que é um impulso reformista que se apoia sobre o bom senso popular para dizer o seguinte: olha, alguma coisa está de muito errada nessa crise, ou seja, os direitos sociais, trabalhistas, etc., estão sendo bombardeados, existe um processo de regressão social, nós estamos perdendo empregos, o trabalho está se tornando mais precarizado, etc. e tal, aqui em Portugal. No caso brasileiro, as promessas do modelo de desenvolvimento, da regulação lulista, etc., não estão sendo cumpridas, o mercado de trabalho se deteriora, despede de haver emprego, o emprego é sempre precário, se multiplicam os salários que efetivamente são salários muito baixos, não existe propriamente uma ampliação dos direitos, não existe propriamente, apesar da promessa, não existe uma ampliação dos direitos, não foram criados novos direitos sociais, a educação popular, a educação pública é de muito baixa qualidade, a saúde pública está se deteriorando, ou seja, há algum problema aí com o funcionamento desses modelos, com a reprodução desses modelos de desenvolvimento e as formas políticas, os instrumentos políticos que administram e reproduzem esses modelos. E essa pulsão plebeia, como eu procuro argumentar no livro, que está presente de maneira muito fragmentada em vários eventos políticos, eu destacaria, por exemplo, o ciclo de greves no Brasil, ou a greve dos garis no Rio, para ilustrar um desses momentos, que se lixa a troika aqui em Portugal, Geração Arrasca, no caso brasileiro, Jornadas de Junho de 2013, poderia acrescentar também, entre outras coisas, o chamado, no Brasil se chama rolezinhos dos jovens da periferia nos shopping centers, né? Ou seja, espaços que eram antigamente espaços da classe média alta e coisa do gênero, onde uma juventude muito plebeia, muito mestiça, etc., ocupa esses espaços, que são espaços de consumo, mas ao mesmo tempo se transformam em espaços semipúblicos, enfim. E é um pouco isso que eu procuro trazer como exemplos desse bom senso popular que vai progressivamente se transformando, vamos dizer assim, num impulso reformista, ou seja, num impulso que desemboca na demanda por reformas sociais, no caso de Portugal, de defesa dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas que encontram-se, enfim, atacados, etc., etc. No caso brasileiro, um impulso reformista que exige que haja uma efetividade, uma efetivação dos direitos sociais e uma ampliação dos direitos trabalhistas, né? Então é um pouco esse o escopo geral daquilo que eu costumo chamar de pulsão plebeia, esse impulso reformista, que, diga-se de passagem, assume evidentemente o Estado ou o Estado social como o seu limite.
Ou seja, o impulso é um impulso essencialmente reformista, ou seja, que busca reproduzir o Estado social na perspectiva dos direitos da cidadania, na perspectiva da ampliação desses direitos, né? Pois bem, por que Polanyi? Porque Polanyi oferece a oportunidade de pensar o desdobramento, o desenvolvimento deste chamado impulso reformista, né? Em contextos nacionais muito diferentes, institucionais muito diferentes, realidades do Estado muito diferentes, o Estado social português, o Estado, enfim, brasileiro e assim por diante. No entanto, Polanyi tem um diagnóstico de época, um grande diagnóstico de época, que me parece que vale a pena pensar uma atualização a fim de, dois pontos, trazer essa discussão sobre a pulsão plebeia, o impulso reformista, o bom senso dos subalternos para os dias de hoje, né? Ou seja, inserir essa pulsão, esse impulso nos dias atuais. E qual é esse grande diagnóstico? O diagnóstico que Polanyi nos oferece é o diagnóstico, digamos assim, da crítica do processo de mercantilização, da autonomização das relações mercantis, relações econômicas, de mercado, etc., em relação à sociedade, de uma maneira ampla, né? E a partir fundamentalmente da análise crítica da mercantilização daquilo que ele chamava de 3 mercadorias fictícias. Eu acho que vocês devem estar mais ou menos, não sei, mais ou menos familiarizados com isso. Polanyi considerava que existem 3 mercadorias, ou 3 bens, que não podem ser mercantilizados a não ser que você destrua o seu valor de uso, para simplificar, a sua utilidade. Então ele definia, em primeiro lugar, o trabalho. Se fosse ou totalmente mercantilizado, você destrói o valor de uso do trabalho. Em segundo lugar, a terra, a gente poderia atualizar pela natureza. Em terceiro lugar, o dinheiro. Então você não pode mercantilizar o dinheiro, porque se você destrói os seus valores de uso, por exemplo, o fato de ser, enfim, meio de troca, reserva de valor e assim sucessivamente. Isso é notório na questão do capital financeiro, quer dizer, a maneira mais fácil de se acumular dinheiro na contemporaneidade é comprar e vender moeda, quer dizer, perde-se totalmente as funções, deteriora essas funções do dinheiro, como, por exemplo, medida de valor, enfim, porque você não sabe efetivamente qual é o valor do dinheiro, ou seja, e isso deteriora o seu valor de uso. O mesmo acontece com o trabalho. A mercantilização do trabalho destrói a sua capacidade propriamente de reproduzir a sociedade, na medida em que o trabalho se transforma numa mercadoria como outra qualquer, desenraizada e, consequentemente, deteriorada, né? E a mercantilização dessas chamadas mercadorias fictícias coloca a sociedade em risco de se reproduzir. Em risco, a sociedade reage e estabelece as chamadas contratendências. As contratendências são os movimentos sociais que enfrentam os processos de mercantilização das mercadorias fictícias, processos sociais, movimentos sociais que podem ou não assumir a forma do Estado, em alguns momentos assumem. O Estado de bem-estar social, por exemplo, é um deles, que procura conter, por exemplo, a mercantilização do dinheiro, ou o Estado, sei lá, autoritário, fascista, neofascista, que é outra forma de vamos dizer assim, contra-movimento, que procura também controlar, por exemplo, a mercantilização do dinheiro e assim por diante, as respostas, né, a essa mercantilização. E, notoriamente, no século XIX, o movimento operário, o movimento sindical, enfim, que busca se contrapor à mercantilização do dinheiro e assim sucessivamente, ou seja, os contramovimentos. E me parece bastante razoável que nós pensemos, eu não vou aqui abrir o leque e discutir dinheiro e natureza ou conhecimento, que é uma outra mercadoria fictícia. Eu não tenho condição de fazer isso, competência, e não tenho tempo. No entanto, eu gostaria de focar no processo de mercantilização do trabalho e os seus desdobramentos, né? A precarização, enfim, a deterioração do trabalho, a deterioração do seu valor de uso e assim por diante. E nesse sentido, ou seja, nesse sentido de trazer de volta um pouco essa discussão do Polanyi articulado ou articulada, né, com um certo olhar gramsciano nesses termos, né, é que eu gostaria de propor aqui um problema, uma questão, que é exatamente pensar os movimentos sociais, novos movimentos sociais que emergem a partir do contexto da crise de 2008 em diante, como contra-movimentos, contra-tendências a essa tendência à mercantilização do trabalho
que assuma efetivamente o problema da mercantilização do trabalho como um dos seus problemas centrais. A ciência política, de uma maneira em geral, no caso brasileiro isso é notório, ela fica muito fixada, quando vai fazer análise dos movimentos sociais, na sua forma, ou eventualmente no seu repertório, mas geralmente foca na questão da cena política. E o que nós temos visto mais o que é a questão da cena política? É basicamente o terreno do Estado, ou seja, o espaço estatal. Eu sei que existe uma interpretação para as rebeliões sociais mais recentes, que também se desenvolvem nessa chave, ou seja, a partir dessa chave, né? No entanto, eu gostaria de tentar deslocar isso para um outro patamar, que não perde de vista a especificidade do político, mas que estabelece uma tentativa de relação ou de diálogo entre essa especificidade política e uma dimensão mais abrangente, que é da estrutura social ou do universo da economia, ou algo que a gente pode, enfim, identificar como uma mirada, uma perspectiva mais globalizante, mais totalizante. Por quê? Porque se tem um aspecto muito claro nessas rebeliões sociais que têm ocorrido na Europa, no sul da Europa, notoriamente na América Latina, nesses últimos anos, é uma revalorização da agenda do trabalho. E uma agenda do trabalho que, evidentemente, tem repercussões sobre a questão do emprego, desemprego, mercado de trabalho, formas de organização, sindicato, etc. E que desafia as formas tradicionais do movimento trabalhista, notoriamente os sindicatos. Então é um pouco esse vamos dizer assim, a proposta, não é? Que eu gostaria essa proposta mais abstrata que eu gostaria de trazer. Digamos, muito sinteticamente distribuir esses elementos que a gente pode derivar da teoria das mercadorias fictícias em Polanyi, né, de Polanyi. Eu tentei traduzir isso para uma chave mais contemporânea, pensando basicamente essas 4 aí variáveis, né? A mercantilização excludente, que é o que nós, né, poderíamos identificar mais diretamente com a degradação, a deterioração do valor de uso das mercadorias fictícias no contexto contemporâneo, que é basicamente a destruição da natureza e a precarização do trabalho, ou o desemprego como exclusão social, o aumento da desigualdade de um lado e, por outro lado, o aprofundamento da expoliação do espaço, da natureza, enfim, da destruição da crise ecológica e assim por diante. A mercantilização, como também aprofundamento da desigualdade, que não é, abre aspas, excludente, mas que é includente de uma forma muito desigual, que é o aprofundamento da dívida, o endividamento das famílias, por exemplo. No caso brasileiro isso é notório, acredito que no caso português isso aconteça também em mais ou menos igual medida, e a privatização do conhecimento, que também não é excludente, mas é includente de uma maneira desigual. E enfim, não sei se acontece aqui, mas no Brasil nós temos aquela realidade nova desse novo mundo, né, das universidades, em que você tem pressões produtivistas de aproximação da universidade das empresas. Alguns cursos ou carreiras são as carreiras vitoriosas, outras são derrotadas, uns têm recurso, outros não têm, ou seja, aumenta a desigualdade num contexto de inserção mercantil. Não sei se eu estou sendo claro, enfim, que é um pouco o modelo, chamado modelo americano de universidade, enfim. Pois bem, tendo em vista isso, aquilo que eu enunciei, eu gostaria de trazer então esse quadro na tentativa, digamos assim, de estabelecer parâmetros, ou seja, parâmetros muito globais, muito abstratos, apenas para localizar uma espécie de projeto que se desenvolve, que eventualmente se desenvolva um projeto de pesquisa mais aprofundado, né, entre Brasil e Portugal. E é nesse sentido que eu diria para vocês que vale a pena a gente pensar as realidades brasileira e portuguesa como realidades convergentes, porém distintas, de modelo de desenvolvimento em termos de acumulação, estilo de acumulação predominantes, né? Então, no caso português, a partir de 2008, especificamente, né, com o declínio das taxas de investimento, você tem notoriamente um avanço da chamada estratégia de acumulação por espoliação, desapossamento, que é uma estratégia de acumulação que tem muito a ver com, por exemplo,
privatizações, ou seja, não há propriamente investimento de capital, mas há uma transferência de propriedade das empresas públicas para para controladores financeiros, uma desnacionalização, eventualmente, mas fundamentalmente um tipo de acumulação em que você tem uma queda da taxa de investimento e um aumento da taxa de lucro. Ou seja, isso aí não é uma coisa que se casa com muita tranquilidade. Você precisa ter uma explicação para isso. E a explicação para isso é que parte daquilo que é propriedade social está sendo privatizada, está sendo expoliada. E um outro indicador muito claro é o ataque aos direitos sociais. Cada vez que você tem um ataque à saúde pública, você tem um aumento do campo privado ou do investimento que se torna mais atraente para o investimento privado no setor de serviço de saúde. Toda vez que você tem um ataque à educação, você tem automaticamente, cria-se um pequeno ciclo de negócio que atrai efetivamente o investimento o capital financeiro que circula nas diferentes esferas aí dos mercados financeiros internacionais, que se torna mais atraente e atrai esse investimento. Ou seja, você tem um estilo de acumulação que ele não é propriamente, ele não deixa de ser, ele não prescinde da exploração do trabalho assalariado, mas ele tem como eixo, como dinâmica, como força motriz a expoliação dos direitos sociais, da propriedade coletiva, ou mesmo, no caso brasileiro, notoriamente, do acesso à terra, não é isso? Quer seja, no interior, nas áreas rurais, nas florestas ou coisas do gênero, quer seja nas cidades, não é isso? Com a financiarização da terra urbana, enfim, a transformação das terras, das glebas urbanas em base ou plataforma de acumulação de capital financeiro, de especulação imobiliária e assim sucessivamente. Ou seja, todas essas dinâmicas especulativas mais características do mercado financeiro tendem a se aproximar dessas dinâmicas de acumulação por espoliação. No caso brasileiro, a acumulação por espoliação ainda não é predominante. A acumulação por exploração do trabalho assalariado, levando-se em consideração os chamados motores que têm sustentado ou que sustentaram, né, o ritmo de crescimento do modelo de desenvolvimento brasileiro nos últimos 14 anos, e agora claudica e declina, entra em estado de fadiga e apresenta os elementos de crise e assim por diante, continuam sendo os motores de acumulação mais ou menos tradicionais, ou seja, petróleo, energia, agronegócio, agroindústria, mineração, indústria da construção civil e indústria da construção pesada. São todos setores que se apoiam fundamentalmente, não exclusivamente, fundamentalmente na exploração do trabalho assalariado. No entanto, você percebe nitidamente uma ampliação, um aumento, não é isso, daquilo que a gente poderia chamar de dinâmicas de expoliação, notoriamente no caso brasileiro, com os grandes investimentos, as grandes obras de infraestrutura na floresta amazônica, com as grandes obras de barragens, etc., que beneficiam as poucas indústrias de mineração, em especial produção de alumínio e assim por diante, mas que avançam sobre reservas indígenas, ou seja, expoliam os povos indígenas, expoliam uma parte da sociedade em benefício de uma parte pequena e minoritária, né? Os efeitos predominantes, no caso brasileiro, uma espécie de proeminência da inserção, daquilo que a gente poderia chamar, como eu disse agora há pouco, de uma inserção desigual na economia, ou seja, um aumento da desigualdade vis-à-vis a esse aprofundamento da chamada exploração, e no caso da acumulação por espoliação, um aumento ou um aprofundamento da exclusão social, notoriamente o desemprego. No caso português, não é a realidade brasileira do desemprego. O desemprego brasileiro é baixo. É historicamente baixo, está em torno de 5,7%. Muito desse desemprego é mascarado pelo subemprego. No entanto, como eu disse para vocês, a dinâmica do trabalho assalariado predomina e a inserção desigual predomina. Ou seja, você se insere na economia, você consegue ter um emprego, só que esse emprego ele é realizado em condições tão deterioradas, paga-se tão pouco que o efeito é o aumento da desigualdade social entre as classes. Isso é importante frisar. Depois a gente vai ver que existe uma certa diminuição da desigualdade entre os que vivem dos rendimentos do trabalho. Mas enfim, de qualquer maneira, entre as classes sociais aumenta a desigualdade, tendo em vista essa inserção desigual e o aumento da exploração. Eu acho que esses são os elementos para a gente pensar a mercantilização do trabalho na contemporaneidade que nos permite identificar tendências e contratendências, chamados contramovimentos a essa mercantilização. E, naturalmente, pelo fato das dinâmicas
predominantes. Eu não quero parecer muito economicista, mas eu só estou tentando apresentar um quadro geral para a gente pensar, enfim, a comparação. Pelo fato de nós termos dinâmicas ou lógicas ou estilos de acumulação predominantes, distintos, no caso brasileiro, no caso português, nós temos também efeitos e contra-tendências, contra-movimentos que assumem características mais ou menos distintas. Eu tenho pautas mais ou menos distintas, características mais ou menos distintas, mas o meu argumento é esse, que convergem, que se aproximam. Porque se tem uma tese nesse pequeno livro que eu estou lançando esse ano, que eu gostaria de discutir com vocês, e que não é uma tese muito popular no Brasil, diga de passar, pelo menos nos espaços nos quais eu já dialoguei, é que o Brasil, a partir de 2008, em especial, no sentido amplo, mas especificamente a partir de 2013, o Brasil se aproxima do ritmo da crise do sul da Europa. Eu sei que o sul da Europa é muito diversificado. A Grécia, como o governo do Passo Coelho costuma dizer, Portugal não é a Grécia. Eles têm insistido bastante nisso, né? E eu sei que a realidade política grega é diferente da espanhola, que é diferente da portuguesa. Portugal, nesse sentido, vamos dizer assim, é um caso especial, etc. No entanto, em todo caso é especial até certo ponto, quer dizer, depende de onde você está olhando, que tipo de enquadramento que você dá para o teu objeto. Mas, de qualquer maneira, a minha sugestão, posso estar errado, enfim, posso estar mais ou menos certo, a minha sugestão é que o Brasil, a partir de 2013, ele se aproxima do ritmo da crise do sul da Europa. Ele se aproxima não da crise especificamente, porque os países têm crises distintas, mas ele se aproxima do ritmo da crise. Ele se aproxima, ele converge ele anda mais ou menos no mesmo ele se aproxima no sentido de andar mais ou menos no mesmo diapasão. Ou seja, processos que acontecem no sul da Europa passam a acontecer também no Brasil. Um argumento que eu vou tentar levantar, um exemplo, enfim, uma indicação, é a deterioração dessa relação bipartidária, enfim, no caso brasileiro entre PT e PSDB, a oposição de direita, como nós já tivemos também essa deterioração na Espanha, na Grécia, aqui em Portugal isso é menos... Como o Brasil também, isso não é tão claro assim, mas começa a acontecer. E da mesma maneira, movimentos sociais contra movimentos que, a despeito das suas diferenças, têm efetivamente desafiado o movimento sindical, o Estado, os governos, de uma forma mais ou menos semelhante. É um pouco isso que eu gostaria de indicar. Eu não vou, enfim, não vou avançar sobre o caso português. No entanto, eu queria destacar um aspecto que me parece um aspecto também muito convergente nas diferenças, nas convergências, um aspecto convergente, que é o protagonismo do chamado precariado, enfim, brasileiro e português, né? Ou seja, aquela massa de, geralmente, jovens trabalhadores inseridos em condições precárias, quer seja de contratação, quer seja de inserção, vamos dizer assim, no mercado de trabalho, nas condições de consumo, né, da força de trabalho, ou inseridos em condições precárias também de vida nas cidades, nas periferias e assim sucessivamente. Uma massa de jovens trabalhadores vamos dizer assim, cujo comportamento, cuja morfologia cresce, ou seja, cuja característica é se tornar uma massa cada vez mais importante, mais presente, mais proeminente e, consequentemente, tende a ser mais protagonista do ponto de vista político, né? Notoriamente, no caso português, a contratação a termo, todas as formas de chamada contratualização, de multiplicação das formas de contratação salarial, geralmente contra o emprego, enfim, contrato de trabalho por tempo indeterminado, contrato de trabalho que associa, né, o trabalho, o salário, a direitos ou garantias ou segurança, etc. No caso português, notoriamente, quer dizer, aumenta o desemprego, também aumenta o subemprego, aumenta as formas de contratação precárias, aumenta a exploração, naturalmente, mas aumenta a exclusão social, aumenta, enfim, a imigração, 100 mil portugueses, a maior parte deles jovens, enfim, imigrando todo ano, etc, etc. Ou seja, todos aqueles indicadores que são, na verdade, indicadores que desdobram, né, desenvolvem a chamada mercantilização do trabalho, não é isso? E os contramovimentos tendem a enfrentar essa realidade. No caso
brasileiro idem, ou seja, você tem também uma multiplicação dos empregos subremunerados, que acantonam milhares e milhões de jovens, quer dizer, 1,4 milhões de jovens entram todo ano no mercado de trabalho brasileiro em a busca de um primeiro emprego, ou seja, o modelo de desenvolvimento dos últimos 14 anos foi ou conseguiu absorver essa massa, tem conseguido até o momento absorver essa massa, mas às custas da, vamos dizer assim, estabilidade, às custas do salário digno, às custas, enfim, das condições mínimas de inserção da vida digna, da chamada cidadania salarial, ou seja, essa articulação, essa combinação entre salário e direitos sociais. Pois bem, só para citar um exemplo, né? Desde 2003, a economia e a estrutura social brasileira produz 2,1 milhões de empregos todo ano, empregos formais. Só que até, enfim, de 2003 até o ano passado, 94% do emprego criado no mercado formal do trabalho brasileiro pagava até 1,5 salário mínimo, ou seja, pagava até alguma coisa em torno de 300 euros. O que é muito pouco, evidentemente. Enfim, são os 300 euristas. Né? Seria o quê? Os mini-jobs, né? Os salários minúsculos ou pequenos, enfim. Só que o ano passado, por exemplo, só para se dar um dado, que eu tive a oportunidade de olhar no CAGED, no Cadastro Geral de Emprego e Desemprego no Brasil, de janeiro a setembro, que é o último dado que eu tenho disponível, né, 97% do emprego criado no mercado de trabalho brasileiro paga até 1,5 salário mínimo. Mas o dado, ou seja, piorou. Né? Ou seja, antigamente era 94, pulou para 97,5. Mas o dado pior não é esse. O dado pior é que, dentro dessa massa de emprego formal, a parcela, o percentual de emprego que paga meio salário mínimo, ele pula em 2003, de alguma coisa em torno de 3, 4% da massa geral de emprego para 14% do emprego informal. Ou seja, meio salário mínimo significa alguma coisa em torno de 100 e poucos euros. Por quê? Porque são exatamente aqueles contratos por tempo, aqueles contratos que têm a meia jornada de trabalho, jornada de 20 horas. Né? Então, isso para mostrar que com a desaceleração econômica, com o aprofundamento ou com a aproximação da estrutura social da economia brasileira da crise internacional, com o aprofundamento da crise internacional no Brasil, as condições do mercado elas vão se deteriorando, né? E aquela massa de gente jovem que entrou nos últimos 10, 12, 14 anos no mercado de trabalho vão encontrando condições sempre mais duras e mais degradantes de inserção, vamos colocar assim, né? E, na minha opinião, ao contrário, enfim, da imensa esmagadora maioria dos meus colegas que fazem análise política, etc., na minha opinião, o que nós vemos, nós temos assistido no Brasil, a partir especificamente de junho de 2013, é, sem dúvida nenhuma, um desdobramento dessa relação, desse encontro ou desse desencontro entre, por um lado, um processo de desaceleração econômica que, por sua vez, questiona, desafia o modelo de desenvolvimento brasileiro, aquilo que eu chamo de fadiga do modelo de desenvolvimento, com, por outro lado, um aumento exponencial da inquietação e da indignação social. Então, fundamentalmente oriunda ou mais presente nesses setores da juventude trabalhadora que encontra condições sempre mais deterioradas no mercado de trabalho, enfim, altas taxas de rotatividade, péssimos salários e assim sucessivamente. Eu não sei se eu estou sendo claro. Enfim, as interpretações são várias, eu não vou ter condições ou tempo de resgatá-las, as interpretações do que aconteceu a partir de junho de 2013 no país, mas apenas para dar algumas indicações, e uma dessas interpretações que eu gostaria de trazer à baila é aquela que foi reabilitada mais recentemente, no ano passado, no Brasil, por conta da eleição presidencial, a eleição presidencial seguramente mais concorrida da história recente do país, etc., mais imprevisível também da história recente do país, que é uma interpretação do governo federal, dos intelectuais ligados ao governo federal e ao governo Dilma, que disseram em 2013 que as manifestações dos nossos indignados, ou seja, das jornadas de junho, eram na verdade
basicamente uma tentativa de golpe de Estado, golpe de impeachment, etc., contra o governo do PT, dado, enfim, orquestrado, dirigido pelos setores da mídia reacionária e conservadora brasileira, né? Enfim, então, aquela massa de gente foi para as ruas manipulada pela Veja, pela Globo, e assim por diante. Eu não faço nenhuma concessão à mídia brasileira. A mídia brasileira realmente é conservadora e reacionária. Uma parte dela é reacionária. No entanto, eu vou tentar, de alguma maneira, desenvolver isso apenas para dizer o seguinte: olha, essa interpretação de parte dos intelectuais ligados ao governo federal diz mais ou menos o seguinte: vejam vocês o avanço avassalador do direito ano passado, eleitoralmente falando, corrobora as nossas previsões, as nossas interpretações originais, iniciais. De fato, tratou-se de um golpe da direita, uma tentativa de golpe da direita, frente ao escândalo do mensalão, se apropriou, se aproveitou daquela situação toda e foi para as ruas para tentar derrubar o governo da Dilma Rousseff. O governo da Dilma Rousseff é um governo absolutamente popular e coisa do gênero. Pois bem, eu diria o seguinte: olha, aqui já entro então um pouco vamos dizer assim, na tentativa de responder a essa ideia, né? Essa tese, né? Eu diria basicamente duas coisas, né? A primeira delas, é verdade, sim, que a sociedade brasileira está mais polarizada, sem dúvida alguma. É verdade, sim, que os setores conservadores e os setores reacionários estão mais salientes, dado o aumento da polarização. É verdade, sim, que as classes médias altas, os setores médios tradicionais da sociedade brasileira estão realmente revoltados com o governo federal e com o atual modelo de desenvolvimento. E tem razões para isso. E, consequentemente, tem razões para votar ou se alinhar ou se perfilar ao lado das candidaturas de oposição de direita. É verdade, e é correto. Quais são as razões disso? As razões disso são muito simples e muito transparentes, não há segredo. Em primeiro lugar, período recente, houve, como eu disse para vocês, um processo de desconcentração de renda entre aqueles que vivem dos rendimentos do trabalho. Então você tem uma incorporação pelo mercado de consumo, através, basicamente, de programas de transferência de renda, condicionada ou não, enfim, através de políticas públicas do governo federal, através do Bolsa Família e assim por diante. Você tem o quê? Você tem uma inserção de uma massa que não consumia e que passa a fazer parte abre aspas, da base da pirâmide de renda no país. Então a base, ela cresce e, comparativamente falando, diminui um pouco, não muito, um pouco, a diferença entre a massa mais pobre e os setores médios tradicionais. Isso aconteceu de fato no Brasil. Se você olhar o desenho da pirâmide de renda no Brasil nos últimos 14 anos, se existe alguma coisa absolutamente saliente, é o robustecimento da base e o estreitamento dos setores médios. Os setores médios eles vão, vamos dizer assim, diminuindo relativamente à ampliação da base da pirâmide. Isso é verdade, é notório, os dados mostram isso. 2. Ou seja, diminui a desigualdade entre os que vivem no rendimento do trabalho. 2. Existe um processo de, 2 pontos, inflação de serviços no Brasil que atinge mais diretamente os setores médios tradicionais do que a inflação da cesta básica. Então a inflação brasileira, ela se distribui de uma maneira desigual, notoriamente, e os setores médios eles passam a, vamos dizer assim, porque a rigor, as classes médias elas não vivem de cesta básica, ou seja, elas têm, sei lá, vão a restaurantes, cinemas, gastam com outras coisas que não a cesta básica. E nesse sentido, no caso brasileiro, houve de fato a inflação de serviços é 2,3 vezes maior que a inflação da cesta básica. Dá para entender isso? E, evidentemente, os setores médios que efetivamente consomem serviços e têm oportunidade de atividades de lazer, etc., eles sentem isso com mais presença. Né? 3. Com o robustecimento, enfim, o fortalecimento do mercado de trabalho, do ponto de vista do emprego, houve de fato um processo, vamos dizer assim, de um certo fortalecimento daquelas formas de trabalho que são trabalhos subalternos. Enfim, no caso brasileiro, notoriamente, o que você tem é que, por exemplo, para
citar um exemplo importante, que eu também analiso no livro, um capítulo no livro. O principal grupo socioocupacional do Brasil é formado por trabalhadores domésticos, trabalhadoras principalmente domésticas, né? São 7,2 milhões de pessoas que vivem do trabalho doméstico. E a classe média brasileira, a classe média tradicional, ela, desde que nasce, ela se acostumou a ser mimada por um exército de trabalhadores domésticos. Então você tem a babá, a diarista, a mensalista, a pessoa que dorme no final de semana, você tem o porteiro, você tem a manicure, a pedicure, você tem uma massa, um exército de 7,2 milhões de pessoas que se especializaram basicamente em paparicar a classe média do nascimento até a morte. Ou seja, evidentemente que num processo em que o mercado de trabalho se torna efetivamente mais robusto e você tem uma ampliação do assalariamento formal, isso tem impactos no trabalho doméstico. O exemplo que eu dou, que eu analisei num livro, não nesse livro, mas num livro, inclusive que eu lancei aqui o ano passado, com o Paulo, foi a passagem das filhas das trabalhadoras domésticas para a indústria do telemarketing. Quer dizer, então fica mais raro relativamente mais raro você encontrar trabalhadores domésticos, o que pressiona o salário. Por outro lado, o governo resolve levantar, enfim, a tal do projeto de emenda constitucional das empregadas domésticas que equiparava os direitos dos trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores. Não é, detalhe, não é criação de novos direitos, é apenas a equiparação em relação aos direitos da CLT, porque as trabalhadoras domésticas ficaram de fora da Constituição de 88. Enfim, elas ficaram de fora dos direitos dos demais trabalhadores. Consequentemente, essa equiparação faria com que, sei lá, o salário indireto aumentasse, você fosse obrigado eventualmente a dar um descanso semanal remunerado, que é uma coisa absurda para a classe média brasileira. Quer dizer, mas você vai ficar sem a sua empregada doméstica no final de semana? Isso não funciona assim no Brasil, percebe? E isso aí, de fato, fez com que houvesse uma espécie de divórcio litigioso entre vários setores de classe média no Brasil, grupos e etc., em relação ao governo federal. Pois bem, qual o resultado? E, finalmente, o quinto aspecto. Houve a inserção pelo consumo, fez com que subalternos passassem a frequentar espaços que eram espaços reservados para a classe média, ou seja, aeroportos que se transformaram em rodoviárias, shopping centers, com os rolezinhos daquela juventude mestiça, das periferias, enfim, é um pouco o que eu analiso no capítulo do livro também. E, finalmente, de verdade, políticas de inserção ou políticas afirmativas que o governo federal implementa, especialmente na Universidade Pública Federal, de cotas, enfim, cotas raciais, cotas por classe social e assim por diante. O que tem um impacto importante, porque a universidade pública no Brasil ela é prerrogativa histórica dos setores de elite. Então, a população pobre não frequenta a universidade pública no Brasil. Até pouco tempo atrás, quando uma massa de gente que vem das escolas públicas, geralmente negros ou mestiços e assim por diante, entra na escola pública via políticas afirmativas. Num contexto em que 97,5% do emprego formal criado paga até 1,5 salário mínimo, aumenta muito a concorrência por aquele emprego aquele 2,5% do emprego que sobra, que paga mais do que 1,5 salário mínimo, que geralmente era a prerrogativa da classe média tradicional. E que agora tem que enfrentar a competição e a concorrência com aquele bando de gente mestiço, meio pobre, meio encardido, etc., que vem das periferias das grandes cidades. Ou seja, isso daí deixa as pessoas realmente muito insatisfeitas, vamos dizer assim. É claro que nesse contexto você vai ter um aumento da tensão do ponto de vista do aprofundamento da polarização, percebe? Aonde eu quero chegar? O polo, abre aspas, mais conservador, segue um tiro em torno, de fato, da candidatura do Aécio Neves desde o início. Ele tem um comportamento mais ou menos errático por conta que eu já vou entrar, do advento da Marina Silva, da candidatura da Marina Silva. E, por outro lado, os setores que ganham abaixo de um salário mínimo, que são os setores mais empobrecidos, eles, desde o início da campanha, eles não arredaram o pé do governo federal, da candidatura de Dilma Rousseff. Eles ficaram aos 33% de popularidade que a Dilma, o patamar mínimo que a Dilma alcançou, que era basicamente garantido
pela adesão daqueles setores que pagam menos, recebem menos do que um salário mínimo, que são efetivamente mais dependentes do aumento exponencial dos gastos sociais que o governo federal, a partir de 2006, com o governo Lula e depois com o governo Dilma, promoveu, né, o aumento dos gastos sociais. E são mais dependentes e tendem a se alinhar, e se alinharam de fato com a candidatura de Dilma Rousseff. Ou seja, o que aconteceu ano passado, esse é o meu ponto, não se explica nem pelo descontentamento da classe média tradicional, dos setores elitizados da sociedade brasileira, ok? Nem pelo comportamento político dos setores mais empobrecidos. Não se explica por aí. Vamos dizer assim, as emoções que nós assistimos no ano passado se explicam basicamente pelo comportamento político dos setores que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, que é uma fatia do eleitorado gigantesca, com mais de 45 milhões de pessoas, e que acantona exatamente o precariado brasileiro. Entre 2 e 5 salários mínimos, pode parecer muito 5 salários mínimos, mas na verdade não é, no Brasil não é. Então, como você tem um mercado de trabalho aquecido, e basicamente o emprego que se tem é um emprego subremunerado, então se você tem o pai de família e a mãe de família empregados, geralmente eles vão no agregado, né, que é entre 2 e 5 salários mínimos de renda média familiar mensal. Então, no agregado, eles sempre alcançam ali os 3 salários mínimos, 3,5, 4 salários mínimos. É o que eu costumo ilustrar como o casamento, né, do peão de obra, do trabalhador da construção civil, com a empregada doméstica. Quer dizer, é uma fatia muito popular, muito classe trabalhadora, e muito classe trabalhadora precarizada, muito classe trabalhadora em condições precárias de trabalho, condições de vida, emprego, etc, 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 que acantona esse precariado e que, vamos dizer assim, acomoda essa massa de gente jovem que todo santo e abençoado ano entra no mercado de trabalho no Brasil. Essa massa de gente jovem formada aí por 1,3, 1,4 milhões de jovens que procuram o primeiro emprego. Então, se vocês olharem, vamos dizer assim, qual foi o comportamento, eu estou pensando a eleição como a expressão do comportamento político desse precariado, que ele tenta identificar e entender as pistas que ele apresenta a partir de 2013. Okay? Se você olhar os relatórios do IBOP e do Datafolha, você vai perceber o seguinte: essa faixa de 2 e 5 salários mínimos, quando começa a eleição, ela está majoritariamente ao lado da Dilma Rousseff. Majoritariamente. Ela se distribui majoritariamente. 37%, 38% fica do lado da Dilma Rousseff. Uma parcela minoritária fica do lado do Aécio Neves. Okay? Quando morre Eduardo Campos, num acidente de avião, não sei se vocês ficaram sabendo disso, aqui em Portugal, um dos candidatos à presidência morreu num acidente de avião em Santos. Tá bom. Ok, eu juro que eu vou ser breve. Quando Eduardo Campos morreu, assume a vice, que é a Marina Silva. A Marina Silva, quando ela se lança candidata, automaticamente ela acontecem alguns movimentos curiosos, interessantes. O primeiro deles, aquela massa de gente entre 2 e 5 salários mínimos se aglutina em torno dela, majoritariamente. E ela ganha, nesse momento, um apoio dos setores médios tradicionais que veem na Marina Silva a possibilidade de derrotar Dilma Rousseff na eleição. E, de fato, ela tira muitos votos da Dilma Rousseff. Por quê? Porque esse precariado entre 2 e 5 salários mínimos abandona a Dilma e se aglutina. Qual a razão disso? A razão disso é muito simples. A Marina Silva é mulher e 63% do emprego formal criado no mercado de trabalho brasileiro nos últimos 14 anos foi ocupado por mulheres. Marina Silva é negra e 70%, pouco menos, 70% do emprego formal criado no mercado de trabalho brasileiro nos últimos 14 anos foi ocupado por negros e mestiços. É que no Brasil a questão vamos dizer assim, do negro é um pouco mais complexa, mas enfim, negros e mestiços não brancos, aquilo que os especialistas chamam de não brancos. Em terceiro lugar, é uma mulher que veio à pobreza e superou a pobreza. Ou seja, e rompeu pela esquerda, a gente não pode esquecer disso. Ela foi raptada pela direita, mas ela rompeu com o governo federal pela esquerda. Ela rompe com a Dilma Rousseff pela esquerda, fazendo críticas à política irresponsável de entregar tudo para o agronegócio. Ela era ministra do Meio Ambiente do governo Lula. Pois bem, essa candidata
assume, vamos dizer assim, o papel de alternativa. E uma massa de gente, fundamentalmente oriunda desse setor entre 2 e 5 salários mínimos, se organiza em torno dela. O que é curioso é que ela não tinha nada a dizer para essa turma. Ela não tinha nada a dizer para esse pessoal. Ela estava o tempo todo preocupada em seduzir os setores financeiros para colocar dinheiro na sua candidatura, prometer mundos e fundos para as finanças, para a banca e coisas do gênero, e não tinha nada. A única coisa que ela tinha para dizer para essa turma foi modernização da CLT, da consolidação das leis de trabalho no Brasil, que significa flexibilização dos direitos sociais, que é exatamente o que essa massa não queria. Ela, depois que houve a desconstrução da candidatura dela pelo PT e coisas do gênero, né, ela disse que foi mal interpretada. Mas eu olhei o programa de governo, de fato, ela dizia exatamente isso. O programa de governo dizia exatamente isso, a modernização da legislação, que é exatamente isso que significa. Pois bem, quando essa massa, percebe que Marina Silva não é uma alternativa, entre 2 e 5 salários mínimos, ok? A parte majoritária vota no Aécio. Vota no Aécio. A parte majoritária que abandona Marina Silva, vota no Aécio. E o Aécio, contra todas as previsões dos institutos de pesquisa, fica a pouquíssimos pontos de diferença de Dilma Rousseff no primeiro turno. Só que no segundo turno, e isso fica claro nos relatórios técnicos do IBOP e do Datafolha, a massa entre 2 e 5 salários mínimos, ao longo da campanha, ela faz um movimento inverso. Abandona a candidatura Aécio Neves e se distribui em 60-40. 60% em Dilma Rousseff, 40% em Aécio Neves, garantindo a vitória de Dilma Rousseff, ainda que tenha sido uma vitória por 3 milhões de votos, que é coisa pouquíssima, muito pouco, muito apertado no caso brasileiro. Mas quem garante a vitória de Dilma Rousseff é essa massa que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, que é cantor no precariado brasileiro, ok? E é por isso que o pessoal do governo diz, olha, o desdobramento das jornadas de junho foi o aumento da direita. A direita quase ganhou a eleição. Pois bem, aí a gente vai... Depois eu volto. A gente vai para os dados. Quais são os dados? Do primeiro turno, a candidatura de Aécio Neves, que é a candidatura de oposição de direita ao governo federal, obteve percentualmente 24,43% dos votos, que do ponto de vista percentual é exatamente a mesma votação do candidato José Serra na eleição passada. Qual é a diferença percentual? A diferença percentual é que o governo PT perde. A Dilma, em 2010, declina de 35,9% para 30,29% dos votos. Ok? Ela perde. Mas quem ganha não é Aécio Neves. Quem ganha são nulos e outros candidatos como Marinho e Luciana Genro. Essa é a redistribuição dos votos. Não há um avanço exponencial da direita brasileira como os setores governistas disseram o ano passado. A despeito de que esse diagnóstico ele é contra-intuitivo. Por quê? Porque, a sociedade está mais polarizada, e é verdade, e, consequentemente, os polos eles se tornam mais salientes, e 7 milhões de pessoas passam a votar de 2010 para 2014, que entram no mercado eleitoral. 7 milhões de pessoas é muita gente. Enfim. Então você tem muita gente, muito mais gente, discutindo política de um jeito mais polarizado. Só que do ponto de vista percentual, não há diferença de votação da oposição de direita. Pelo contrário, ela continua bastante estável. Quem ganha a rigor, quem perde é o governo. Quem ganha não é a direita, são os setores ameaços mais de centro-esquerda, ou da extrema esquerda, como é o caso notoriamente da Luciana Genro. Um pesquisador do CENEDIC, o Tiago de Angeles, ele fez uma pesquisa muito interessante. Ele pegou São Paulo e olhou para a semiperiferia, para os bairros, as 5 principais regiões semiperiféricas de São Paulo, Guaianazes, Campo Limpo Paulista, enfim. Foi nessas 5 regiões onde a Dilma Rousseff ganhou em 2010 e perdeu em 2014. E, de fato, o PT e a Dilma perdem muito voto em São Paulo, perde 900 mil votos em São Paulo. E ele faz uma análise dos relatórios das urnas, porque toda vez que a urna acaba a votação, ela emite, tipo aquelas maquininha de cartão de crédito, né? Ela emite um papel com o relatório de urna.
E ele recolheu nessas 5 regiões e tabulou, analisou os dados. E ele percebeu que de cada 100 votos que a Dilma perdeu, de 2010 para 2014, 47 votos a Dilma perdeu para votos nulos e abstenções. Votos nulos e brancos, desculpa. 17 votos perdeu para Marina Silva, 14 votos para Luciana Genro e 4 votos para Aécio Neves. Ou seja, a Dilma, PT, etc, a tal da hegemonia lulista, que eu tentei analisar num livro, enfim, que eu publiquei em 2012, na verdade, está perdendo a rigor para ele mesmo, ou seja, para nulos e brancos. Está perdendo para o desalento e o desencantamento político. Essa massa entre 2 e 5 salários mínimos, ou seja, a massa de trabalhadores precarizados, fundamentalmente jovens, mulheres, etc, busca alternativas, e na minha opinião, busca alternativas progressistas, no sentido de colocar os direitos da cidadania, os direitos sociais, os direitos trabalhistas no seu horizonte, de fazer com que, por exemplo, aqui em Portugal existe essa dimensão que é defender os direitos sociais, defender o Estado Social, defender a cidadania salarial, defender, enfim, direitos trabalhistas, que estão sendo atacados, estão sendo diminuídos, pensões, etc. É correto, ou seja, existe uma certa mobilização em defesa dos direitos. No caso brasileiro não é bem assim, porque a rigor não se perdem direitos. A rigor, essa massa se mobiliza para efetivar os direitos. Porque você tem os direitos na lei, mas você não tem os direitos no dia a dia. Ou seja, você tem a saúde pública, mas você não tem a saúde pública no dia a dia. Você tem a educação pública, mas você não tem a educação pública. Você tem os direitos trabalhistas, mas 37% da população trabalhadora vive na informalidade. Você se mobiliza a rigor para diminuir essa distância entre, por um lado, a promessa dos direitos e, por outro lado, a sua efetividade, a sua realidade. Pois bem, essa massa que vai às ruas em 2013 e que se desdobra, encontra movimentos a partir de então, notoriamente o fortalecimento do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Só um detalhe, esse detalhe que eu queria trazer. Isso é tão verdadeiro, isso que eu estou dizendo, pelo menos para mim, com os meus olhos, isso é tão verdadeiro que a distribuição da mancha dos votos nulos e brancos no Brasil, ela muda de 2010 do Nordeste e do interior. Majoritariamente, a mancha dos votos nulos migra para os centros urbanos, para os centros urbanos mais importantes do país, onde notoriamente aconteceram as jornadas de junho de 2013. São Paulo, Rio, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. Notoriamente, a mancha se desloca. E esse deslocamento vai do interior para as capitais. E esse deslocamento, ele é atraído para aqueles lugares onde as manifestações foram mais fortes. É incrível isso. Por quê? Porque demonstra que um dos efeitos dessa virada de página da conjuntura política brasileira foi o, vamos dizer assim, desencantamento com o sistema político brasileiro e com os partidos políticos tradicionais. É uma espécie de desafio ao bipartidarismo PT-PSDB que hegemoniza a política brasileira desde a redemocratização. Ou seja, um processo mais ou menos semelhante àquilo que está acontecendo no sul da Europa, com o fenômeno Podemos, Syriza. Aqui no Brasil você não tem vamos dizer assim, essa organização política aqui. Por exemplo, Marina Silva supostamente seria isso. E o seu partido, a Rede, etc., seriam isso. Mas não foram, por questões das contradições da própria candidata, do projeto político e assim por diante. No entanto, o que eu estou tentando argumentar é que, novamente, o Brasil se aproxima dos ritmos do sul da Europa, também nessa discussão sobre os limites. Aqui é um pouco a minha análise do ok, não vai dar. Ok. 5 minutos também Já deram. Pois bem, para finalizar, quais são os contramovimentos? Taquigraficamente, nós temos movimentos orgânicos e organizados com um certo histórico que se fortaleceram muito nesse último período de 2 anos para cá,
notoriamente os movimentos urbanos, sociais urbanos, que lutam ou que se organizam em torno das pautas da moradia popular. Nós temos um fortalecimento dos movimentos urbanos que lutam por pautas de transporte público de qualidade, a tarifa zero e assim por diante. Existe notoriamente um fortalecimento também dos, abre aspas, setores sindicais que têm mais independência em relação ao governo federal, ou mesmo aqueles que fazem parte da base social do governo, mas que são mais críticos ou que têm efetivamente se mostrado mais atuantes em termos grevistas, em termos de greves setoriais. Tem um pouco uma diferença também entre Portugal e Brasil. Em Portugal você tem muita greve geral, né? Ou seja, greve nacional de um dia, paralisação de um dia. No caso do Brasil você não tem, ou teve algum momento. De 2011 para cá eu lembro que tinha várias greves gerais, coisa que no Brasil não tem greve geral, mas você tem muita greve setorial. A gente está vivendo um pico histórico de greve no Brasil, número de horas paradas, etc. e tal, que demonstra esse ímpeto, esse apetite grevista dos sindicatos, né? Tem muito a ver com a dinâmica do mercado de trabalho, tem muito a ver com a redistribuição, com as lutas redistributivas, que são essas lutas que marcam o terreno, que definem o campo da intervenção do chamado precariado brasileiro e da qualidade, da característica ou do sentido político, vamos dizer assim, desses dois pontos, movimento, desse protagonismo político do precariado brasileiro. E eu acredito também que português é que nós teremos aí o futuro dos respectivos países sendo mais ou menos definidos um pouco. Essa é a minha aposta, se eu pudesse fazer alguma. Obrigado, desculpa que eu estourei muito tempo.